Lula acaba de ser algemado no Rio de Janeiro em pleno carnaval. Eu digo isso porque o ministro do Supremo, André Mendonça, acaba de autorizar que todas as investigações iniciem imediatamente para tirar a elegibilidade de Lula, assim como o presidente do TSE, na época, em 2022, Alexandre de Moraes, fez com Jair Bolsonaro, depois de uma reunião com embaixadores e também dele ter participado de um ato político durante o 7 de setembro do respectivo ano. André Mendonça determinou que chegou a hora do jogo virar, que Lula vai sim ser cassado, não vai poder mais concorrer e, consequentemente, Flávio Bolsonaro vai vencer de WO. Tudo isso depois que ele, Lula e a Janja resolveram desfilar numa escola de samba que fez campanha eleitoral antecipada para o petista com dinheiro público. Ataque à família conservadora, campanha explícita para o PT, Lula desfilando na Sapucaí junto com a Janja. Tudo isso feito com dinheiro público na nossa cara e filmado pela Globo, que claro, a emissora estava bem animadinha e comentando toda eufórica, feliz da Silva, ao ver o presidente deles fazendo isso. Coreografia de Anderson Henrique. As poucos minutos depois, o frango azedou. O ministro do Supremo, André Mendonça, passou a mão no telefone e ligou na mesma hora, ao vivo pra Globo, informando que ele, como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, já começou todas as investigações e o processo está iniciado para cassar a elegibilidade à candidatura de Lula em 2026. A Globo imediatamente entrou no modo desespero e foi obrigada a entrar ao vivo com essa notícia deliciosa. São pelo menos 10 iniciativas contestando o desfile ou o repasse de recursos públicos para acadêmicos de Niterói. Esses questionamentos seguiram vários caminhos. Foram representações no Ministério Público e no Tribunal de Contas da União e ações na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral. Cada ação trouxe pedidos específicos, mas de um modo geral argumentaram que o enredo pode configurar propaganda eleitoral antecipada do presidente Lula, que já anunciou a pré-candidatura à reeleição. A lei das eleições proíbe propaganda de candidatos antes do dia 16 de agosto. As ações ressaltaram que trechos da letra do samba enredo e do próprio desfile da Acadêmicos de Niterói podem ser interpretados como propaganda eleitoral, especialmente a citação do número do partido e o uso de um jingle de campanha como parte do refrão. As ações também buscaram impedir o repasse de recursos para Acadêmicos de Niterói ou obrigar a escola a devolver o que já recebeu. O incentivo mais contestado foi o da Embratur, que é um órgão federal e repassou R$1 milhão para cada escola. Algumas ações também buscaram impedir a presença do presidente Lula na Marquês de Sapucaí durante os desfiles. Uma outra foi específica para pedir a proibição de críticas da escola ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o TCU também foi acionado para apurar o uso indevido da máquina pública na organização do desfile. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral foi a instância mais alta até agora a analisar esse caso, analisando e julgando as representações dos partidos Novo e Missão. Nesse julgamento, na última quinta-feira, por 7 votos a 0, o TSE negou a liminar que pedia a proibição do desfile. A relatora, a ministra Estela Aranha, disse que interferir no carnaval, naquele momento, poderia representar uma censura prévia. Mas o processo continua e, em seus votos, os ministros alertaram que essa primeira decisão não representa um salvo-conduto. Eles afirmaram que condutas da escola ou de políticos na passarela podem sim configurar violação da lei eleitoral e acarretar punições previstas em lei. A própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, disse até mesmo que há um risco muito concreto de que venha a ser cometido algum ilícito eleitoral e que, nesse caso, o tribunal vai atuar. Depois desse alerta do TSE, o PT fez recomendações à escola, aos foliões e a integrantes do partido para evitarem conteúdos e comportamentos no desfile que possam configurar propaganda eleitoral. O governo federal negou que haja propaganda eleitoral antecipada. Afirmou que não há qualquer decisão que impeça a realização dos desfiles e que as escolas recebem apoios recorrentes da Embratur, do governo do estado e da prefeitura do Rio. O governo federal também afirmou que não participou da escolha do enredo e fez recomendações às autoridades para que evitem qualquer manifestação que caracterize propaganda eleitoral antecipada. A Acadêmicos de Niterói não respondeu nossos contatos. Sensacional! Agora chegou o momento de fazer a lei valer. Da mesma forma que fizeram de maneira injusta com Jair Bolsonaro, chegou a hora de fazer de maneira justa com Lula, o qual usou nitidamente dinheiro público, estrutura do povo brasileiro de dinheiro público para ser homenageado, para fazer campanha eleitoral antecipada, para colocar carro alegórico com o número do PT, que é o número da eleição do sujeito 13. Ainda colocaram a cara dele pra tudo quanto é lado, fizeram um deboche com o presidente Jair Bolsonaro, homenagearam o Xandão. Os petistas estavam bem animadinhos. É que eles estão imaginando que eles podem continuar fazendo o que eles querem, da forma que eles querem, que não vai dar em nada. Só que André Mendonça, como nós acabamos de ver, já deixou muito claro que ele não vai deixar passar essa. Chupa Lula, chupa Xandão. Digo mais, o mesmo Alexandre de Moraes, lá atrás, de 2022, que julgou com muita energia e disposição Jair Bolsonaro em relação à sua participação no ato do dia 7 de setembro do mesmo ano, tem um recado para o Alexandre de Moraes de 2026. Tem para o uso de imagens,
qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Então, nesses termos, também acompanho o evidente ministro. Agora não tem mais isso, Ou seja, mesmo que Alexandre de Moraes não queira, até porque ele não vai querer ter esta mesma postura em relação a Lula em 2026, pouco vai importar, pois o presidente do TSE não é mais o Xandão, mas sim André Mendonça. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação.